Olá, meus queridos amigos do estágio supervisionado 3 e 4. Hoje, trazendo aqui as dicas do nosso quinto encontro, que seria a aula ministrada no dia 2 de abril de 2020. E aí nós colocamos um problema relacionado à área de família, que é uma área muito recorrente também no direito civil, que as pessoas procuram muitos profissionais do direito para solucionarem aí questões com vistas a essa situação. Muito bem, aqui é um problema fácil de resolução, tem também o esqueminha da petição aí, que vocês já devem ter tomado pé no AVA, e aí eu vou trazer aqui algumas dicas de importante conhecimento para vocês. Bom, primeiro que aqui vocês têm aí a descrição de um problema de um casal que está enfrentando problemas, que eles casaram em determinado ano, após 2 anos tiveram um filho e adquiriram alguns patrimônios depois do casamento. Patrimônios esses que são avaliados aí em valores razoáveis, um imóvel de 500 mil e 2 veículos um de 40 mil e um de 60 mil reais, que são alternativamente usados pelos dois consortes. Muito bem. Por problemas conjugais, ali não se menciona qual é o problema, e até hoje também não há mais necessidade nas petições, nem na vida prática, muito menos no estágio, de se mencionar qual é o problema que o casal teve, qual a dificuldade, se um adulterou, se outro adulterou, se houve débito conjugal, enfim, não há essa necessidade hoje, até porque a própria doutrina, ela traz na ideia que basta um não querer estar mais casado com o outro, que o divórcio tem que ser concedido. Muito bem. O divórcio tem como polo ativo e passivo o casal, o marido e a mulher. Porém, há algum tempo já, no estado de São Paulo em especial, vem se admitindo que você discuta no divórcio questões relacionadas à pensão, à guarda, à convivência, ou para alguns ainda que chamam de visita, de pai e de mãe. Pai e mãe não é visita, é convivência, mas alguns ainda utilizam esse termo visita. E a questão da partilha de bens adquiridos pelo casal. Na verdade, quando você discute o divórcio, a partilha de bens do casal e a guarda, os polos ativo e passivo estão corretos. Não haveria nenhum problema de você, de uma certa forma, juntar esses 3 pleitos numa única ação. Ok? Porém, quando você fala de alimentos para um filho, os polos alteram. Por quê? Porque quem entra com a ação de alimentos, quem propõe uma ação de alimentos, é o alimentado, é aquele que precisa da pensão. E quem tem que responder é o alimentante, é aquele que vai pagar a pensão. Então, se eu estou numa briga entre pai e mãe, por guarda, pela convivência, pela divisão de patrimônio, que é dos pais, e também pelo divórcio, tudo bem. Agora, alimentos, eu teria que ter uma ação à parte, seria o correto fazer uma ação à parte. No entanto, contudo, o Estado de São Paulo, passando por cima desta regra processual, admite que nas ações, principalmente se a ação for consensual, no caso aqui nós temos um problema de ordem litigiosa, mas a ação consensual, aí até tudo bem, porque nesse caso do consenso está havendo um acordo, um representa o outro ali, não tem problema nenhum. Mas até mesmo hoje nas ações litigiosas, por conta da economia processual, da celeridade processual, os juízes estão admitindo que todas estas questões sejam tratadas numa única ação. Ou seja, muito embora na ação de alimentos a legitimidade ativa é do alimentante, ou melhor, do alimentado e do alimentante, a mãe ou o pai que pleitear, que estiver com a guarda de fato do filho, poderá, em nome desse, pleitear os alimentos. Então, isso tem se admitido, então nós vamos fazer um problema, nós trouxemos um problema, uma situação dessa. A competência está lá no artigo 53 do Código de Processo Civil, que ele fala que é o último domicílio do casal,
ou domicílio daquele que estiver com os filhos menores. Então, atentar-se para isso, ok? Lembrando que o programa ele traz aí uma alternância de convivência da criança entre o pai e a mãe, porém a criança tem algo que a fixa no lugar mais próximo de um dos genitores, que é o local de estudo. Então, mesmo ela alternando, que não é o correto, né? Na verdade, essa alternância vai ter que cessar, porque guarda compartilhada não é isso. Para quem sabe, a guarda compartilhada, guarda é o poder de decisão, é o poder de cuidado, é o poder de participação da vida do genitor nas questões dos filhos. Porém, não é esse negócio da criança 15 dias com um, 15 dias com outro. É criança ping-pong. Isso não há, isso aí seria uma guarda alternada. O Brasil não tem o sistema da guarda alternada. O Brasil tem a guarda compartilhada, onde a criança ela fixa uma residência, ou alguns chamam de residência prevalente da criança, com um dos genitores. No caso, a regra, não é que a regra, o costume, na verdade, ainda é que essa guarda permaneça com a genitora. Mas já há muitos casos hoje de profissionais que trabalham em períodos diversos, por exemplo, profissionais da área de saúde, enfermeiras, policiais, enfim, que muitas vezes têm horários não muito convencionais e a guarda dos filhos, ou seja, a residência prevalente dos filhos acaba ficando com o pai. Mas ainda há uma tendência de que a prevalência ou a fixação da residência seja com a genitora. No caso aqui, a criança tem o local de estudo, então, para não atrapalhar a rotina da criança, e lembrando que sempre há uma necessidade de você preservar o interesse maior que o da criança, então você faz o pedido de guarda, ou melhor, de residência prevalente para o local onde a criança está estudando, que é juntamente, no caso aqui, com a genitora. Muito bem. Existe a possibilidade de alimentos. Alimentos aqui também não será feito para os cônjuges, porque os cônjuges já mostram, através das suas rendas, um ganha 4.000, outra ganha 7.800, que eles possuem para si meios próprios de sobrevivência. Né? Quem vai contribuir com alimentos para os filhos? Os dois. Só que aquele que fica com a residência prevalente da criança administra o que o outro vai pagar em prol da criança. Então você vai pedir lá o praxe que a lei estabelece. A lei não, que o costume estabelece. Qual é esse costume? De se pleitear 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentante, mais as verbas naturais, se for vínculo empregatício, e em caso de salário, no caso de desemprego, atividade autônoma, você pleiteia lá uma questão de salários mínimos compatíveis aí com a vida das partes. A lei não coloca lá que é 1 ou 2 salários mínimos. Você tem que ter um bom senso aí de escolher quantos salários mínimos você entende que aquela criança, que aquele menor precisa ter para sobreviver. Lembrando que a contribuição ela tem que ser de ambos os lados. Então, você quando peticiona para o juiz, pleiteando alimentos para um menor, você já esclarece para o magistrado que aquele genitor que está representando ali a criança naquele momento já vem contribuindo com um valor semelhante ou com um valor possível dele contribuir dentro dos seus rendimentos. O valor nunca vai ser igual, e dificilmente o pai ou a mãe ganham por igual. Via de regra, pai e mãe podem até ganharem por igual, mas a regra normalmente ainda, infelizmente, é que o marido ganhe mais do que a mulher. É uma regra que isso, infelizmente, precisa ser mudado na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira. Mas a tendência é que isso aconteça. Ponto. Convivência. Convivência é outro problema grande, né? Se o casal tem um problema de convivência entre eles, via de regra, eles transferem isso para as crianças. Então, o pai, às vezes, vai começar a querer interferir no relacionamento do filho com a mãe também do filho com o pai, e isso é muito ruim. Então, a ideia é que a convivência seja de natureza livre. Aí você vai analisar a idade da criança, se a criança já não for tão de idade tenra, de idade muito pueril,
você tem como pleitear uma convivência livre. Ou colocar aquela regra básica que era feita alguns anos atrás, que os juízes não gostam muito mais: cada 15 dias o genitor retirará a criança e devolverá, parece que a criança é um objeto. Isso não é muito mais aconselhável hoje, mas ainda há situações em que isso é necessário ser feito por conta da incompatibilidade de controle do gênero dos pais, né? Infelizmente a criança acaba pagando um pouco nesse sentido. Divisão do patrimônio. O patrimônio tem que ser dividido por igual e ser feitas as eventuais compensações. Aí é uma questão meio de criatividade. Então você tem lá o apartamento tem que ser dividido, partilhado por ambos os cônjuges, e os 2 carros também. Sempre trazendo a ideia de que, se ele saiu com um carro que você está divulgando para a esposa, ele saiu com o carro de valor maior. Então, se ela for ficar com o carro de valor menor, que ele compense a diferença desse valor maior em relação ao carro que ela ficou, que é de um valor inferior. Ok? Então, basicamente, uma ação de divórcio vai ter esses elementos. Aí nós colocamos na petição inicial aí, por tópicos, porque os tópicos são importantes para você se organizar, a volta do nome, do uso do nome, se for o caso, né? No caso a gente não tem essa indicação no problema, mas você pode até colocar lá que a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, que normalmente é o que acontece, e os pedidos e requerimentos de praxe de uma ação de divórcio. Lembrando que essas ações de direito de família, de acordo com o artigo 694 e 695, elas podem ter, via de regra, uma audiência de conciliação no SEJUSC, que você pode pleitear nos termos desse artigo. Ok? Então, não há muito segredo, é prestar atenção na competência. Qualificação, nós já falamos várias vezes como ela funciona, né? O nome, a nacionalidade, estado civil, endereço eletrônico, profissão, tudo que você tem de informações que o problema te traz. Não invente história, não invente conversa, tá? Coloque a qualificação que você tem no problema. A fundamentação de direito, qual é? É a própria Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 6º, juntamente com o Código Civil, artigo 1580, que fala do divórcio, e, no caso de alimentos, a Lei 5.778 de 68. Também você pode usar como elemento de fundamento de direito. Além do artigo 1583 e seguintes, que fala da questão da guarda, da convivência, da guarda compartilhada. Ok? Esses são os fundamentos. Importante fazer em tópicos, relatando quando que o casal casou. Então, olha, as partes celebraram núpcias na data de tanto, sendo que nessa oportunidade optaram pelo regime da comunhão tal de bens. Dessa união nasceu o filho tal, que atualmente conta com tantos anos, assim, conforme certidão de casamento ou nascimento anexa. Sempre colocar isso é importante, que você está mostrando para o juiz que você consultou documentos, que os documentos estão atualizados, não é? Aí você vai colocar lá: acontece que há algum tempo o autor e a réu, ou a réia, no caso a autora e o réu, não estão mais se entendendo com o fulcro de manter o vínculo conjugal, razão pela qual optaram pelo divórcio. Entretanto, por intransigências da parte contrária, não foi possível fazer o divórcio amigável, sendo necessário o decreto judicial de forma litigiosa. Aí você coloca lá: da guarda, convivência e pensão. Dadas as condições do filho menor e pela sua incapacidade civil, é necessário que o filho tal tenha guarda compartilhada com os pais, assim, fixando-se a residência com fulano beltrano. E aí você vai tratando ali desses assuntos. A convivência poderá ser exercida de forma livre, ou caso assim não entenda a Vossa Excelência, poderá ser arbitrada da forma convencional. Com relação aos alimentos, esses deverão ser pagos pelo genitor em prol de seu filho, uma vez que a genitora, por ter a residência prevalente, já arcará com custos e gastos necessários à manutenção do infante, e aí você vai colocando. Ok? Dos bens. Durante a união conjugal, o casal constituiu tais e tais bens
que estão avaliados hoje em tantos R$ 1.000, os quais deverão ser partilhados desta forma, invocando-se para tanto o Instituto da Compensação, no caso de cada um dos consórcios permanecer com os patrimônios que já estão na posse direta dos mesmos, assim e tal. Aí você vai pleiteando isso. E ao final, você faz os seus pedidos e requerimentos. Quais são a base do pedido? Procedência da ação de divórcio, da ação de alimentos e da ação de guarda. De total procedência, a pretensão divorciando, no sentido de divorciar o casal, arbitrar os alimentos nos moldes convencionados e regulamentar a guarda e a convivência conforme transcrito acima, suportando vencidas as verbas de sucumbência. Tem algum pedido aí de natureza antecipada? Pode ter, de alimentos. Você pode colocar lá, inclusive, um parágrafo para isso, um tópico para isso, da necessidade de tutela de urgência antecipatória de alimentos. Aí você coloca lá que com a saída do lar conjugal, o réu não vem cumprindo regularmente com a prestação de alimentos em relação ao filho e tal. Aí vai da sua criatividade. Essa peça fica um pouco mais livre para você tratar aí, basicamente, dessa questão do divórcio. O valor da causa é o valor dos bens somados mais as prestações de alimentos, no caso aí, 12 vezes o valor da prestação de alimentos. Se você vai pleitear alimentos com base em 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentado, você tem que fazer uma continha, ele ganha 7.800, aí você faz um cálculozinho ali, mais ou menos que ele ganhe 7.200, 7.000 de rendimento líquido, vezes 1/3, né, que daria 33,33%, você faz lá os valores. Ok? Espero ter ajudado, espero que as dicas sejam úteis para vocês e lembrem-se de usar a redação dos senhores, fazendo de tudo para desenvolver parágrafos bem delineados, com pedidos e informações claras e precisas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.